Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí então, né, para a nossa última aula deste trecho do edital. Depois nós teremos aí 4 aulinhas para falar um pouquinho do edital de psicologia, que é naturalmente, né, bem menor, super tranquilo também, né? Deixa eu mostrar aqui meu PowerPoint para vocês, né? Então a gente ficou faltando os pontos 7.2, subsídios governamentais para investimento em capital humano. Vamos falar rapidinho disso, tá? Tem uma possibilidade aí de transversalidade com a temática da política pública, como eu já falei de outros temas também, né? E vamos terminar no ponto 7.3, que é o salário mínimo. O salário mínimo enquanto intervenção do governo na economia, enquanto política pública, enquanto projeto político e econômico de um governo, enquanto política de Estado, né? Então, gente, olha só, vamos pensar aí na importância do investimento do capital humano, né, em capital humano, né, na teoria dos chutes que a gente já falou, né? Então, a gente tem um reconhecimento muito importante agora, neste momento, com a ascensão das TIC, né, das tecnologias de informação e comunicação, um papel fundamental do capital humano no desenvolvimento econômico e social, né? E por isso, as empresas, os estados e os trabalhadores precisam investir cada vez mais em formação, capacitação, qualificação para elevar a produtividade e para elevar a competitividade, pensando num mercado que está cada vez mais globalmente integrado, né? Então coloquei aí algumas políticas públicas no Brasil que fomentam essa qualificação, né? Pronatec, Fies, ProUni. A gente tem uma relação importante, né, do setor com o setor educacional, que é onde você está formando trabalhadores, né? Incentivos à pesquisa e à inovação, né? Bolsas de estudo, financiamento de projeto de pesquisa, impulsionamento aí para desenvolver setores estratégicos. Naturalmente o Brasil, olha a realidade brasileira aí, naturalmente o Brasil tem algumas dificuldades, né? Alguns desafios. Somos um país da periferia do capitalismo com uma série de questões, problemas estruturais, né? Então a gente tem uma desigualdade de acesso à educação e formação profissional, deficiências na qualidade de ensino, sobretudo no ensino público, né? Sobretudo no ensino médio. O ensino médio ele passa por um momento de crise muito aguda, uma evasão muito grande, né? Uma falta de objetivo, né? De projeto de longo prazo para o ensino médio, uma ausência de ensino profissionalizante para quem não tem interesse ou não pode entrar no ensino superior, né? E aí a gente tem naturalmente, né, gente, disso deriva, né, uma falta de alinhamento entre a demanda no mercado de trabalho e a oferta de mão de obra qualificada. Então a gente tem, de fato, alguns gargalos econômicos, porque você tem uma demanda e você tem uma mão de obra pouco qualificada, né? Eu trabalhei no ensino público por alguns anos e vi alunos com uma dificuldade muito grande de, ao terminar o ensino médio, se colocar no mercado de trabalho, mesmo em posições que não exigiam tanta qualificação, porque a qualificação que eles tinham saindo ali de 10, 15 anos na escola pública, a qualificação que eles tinham era muito precária. Conhecimento nulo de língua inglesa, um conhecimento muito precário, quase nulo de tecnologia, de processamento de informação, de computador em geral, né? Então isso é uma deficiência muito importante, tá, gente, no nosso país, e que ela reflete essas desigualdades das quais nós falamos tanto, né? E aí eu trouxe alguns exemplos internacionais, porque a gente tem países, né, gente, que historicamente a gente reconhece que são países que investiram e investem muito pesado em capital humano, né? Na Suécia, em Singapura, né, os antigos tigres asiáticos, né, a Coreia do Sul, Taiwan, tem um investimento pesado em capital humano, em educação, formação, qualificação, né, a Finlândia e os países da Escandinávia em geral, a Alemanha, né, e a grande conclusão que a gente tira disso, né, gente, é que esse subsídio governamental para capital humano, e isso é política pública, promove um desenvolvimento econômico
que a economia precisa de trabalhadores qualificados para crescer nesse contexto atual, mas promove também um desenvolvimento social, né, gente? Promove o acesso a empregos de renda mais alta, né? Promove acesso a melhor qualidade de vida, promove acesso ao trabalho formalizado, né? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar, tá bom? E por fim, o ponto 7.3, que eu acho que é um ponto muito relevante nesse edital, tá? Para casar com políticas públicas e para discutir o mercado de trabalho. Lembrando que metade da nossa força de trabalho no Brasil ganha salário mínimo, formal e informal, ganha salário mínimo, né? Então a gente tem aí um pouco da história do salário mínimo e do salário mínimo enquanto política pública. Tá? Eu trouxe algumas notícias, alguns temas para a gente discutir, porque o que é salário mínimo vocês sabem. A gente tem que pensar como que traz essa ideia de salário mínimo para analisar alguma questão relacionada ao nosso mercado. Né? Então, o propósito do salário mínimo, né, gente? O salário mínimo foi estabelecido por lei, acordo, garantir uma remuneração justa e mínima para atender às necessidades básicas. E ele é referência para tudo, inclusive no mercado informal. Né? Embora, né, muitas formas de remuneração no mercado informal não sejam a partir do mínimo, sejam por produtividade e tal, se você pensar na situação das diaristas, né, você não tem aí uma indexação, né, da remuneração da diarista com o salário mínimo. Ela vai cobrar um valor ali por dia e tal, por hora, digamos, né? Mas você tem em vários segmentos informais o salário mínimo como uma referência, né? Então ainda hoje, se alguém, mesmo apesar da PEC das domésticas, né, que a gente vai comentar mais para frente, nas nossos cadernos de exercício, né? Mas alguém que queira, ainda que na informalidade, sabemos dos problemas disso, mas estamos falando da realidade, né, brasileira, contratar uma empregada doméstica 8 horas por dia, sem assinar a carteira dela, provavelmente esta pessoa e a empregada doméstica vão tomar como referência um salário mínimo. Então, o salário mínimo é uma referência importante para o mercado formal e para o informal. Uma babá hoje contratada por uma família de forma informal, né, com um contratozinho de boca ali, um acordozinho de boca, 8 horas por dia, muito provavelmente vai ter uma remuneração indexada a essa referência do salário mínimo. Né? Então isso é um ponto importante para a gente pensar. A ideia original do salário mínimo é exatamente você definir piso, né? E combater a desigualdade social, combater a concentração de renda, promover consumo. Porque é muito interessante que o salário mínimo, né, durante meio século no Brasil, ele foi taxado de comunista, de socialista, de antieconômico, quando na verdade é um grande motor de consumo. Né? Um salário mínimo com poder de compra e aumentando acima da inflação, você vai ter naturalmente um aquecimento da economia. Né? Panorama histórico, a gente tem no final do século XIX, dentro daquela história do sindicalismo que eu já contei para vocês, da mobilização de trabalhadores, de tantas lutas, de tantos objetivos, tantas pautas, uma das pautas era a criação de leis trabalhistas, de proteção, de formalizar o mercado de trabalho e de uma remuneração mínima. Né? Então começa a surgir em países como a Nova Zelândia, o Reino Unido, os países europeus, às vezes de forma regional, às vezes de forma nacional, às vezes por um tempo, depois deixa de existir, depois volta, né? Mas essa ideia vai ganhando força. Né? Nos Estados Unidos a gente tem 38, ainda no contexto do New Deal e ainda no contexto do keynesianismo. Olha aí o keynesianismo que a gente falou na aula passada, né? Por parte do governo do Roosevelt, né? A instituição de um primeiro salário mínimo federal como referência, tá? Para a remuneração nacional americana. Né? No Brasil, como era de se esperar, todo mundo que estuda direito do trabalho aí, né, surge no escopo ali da CLT. Né? Ganha um destaque especial nos anos 50, 60. O salário mínimo é fonte de muito debate naquele período, um período que a gente viveu uma democracia muito interessante, né? Mas a gente viveu
momentos de viradas bruscas ideológicas, né? Então a gente tem o governo Vargas, né? Um governo muito alinhado aí com a CLT, com essa regulação do mercado. Depois vem o governo Dutra no final dos anos 40, um governo mais liberal, né? Depois vem o governo do Vargas de novo, e você tem uma virada mais à esquerda, né, de proteção, de organização do mercado. Depois você tem o governo do Juscelino, governo mais liberal. Então, nesse período, o salário mínimo é um grande tema de debate, né? Até que a gente chega em 63, vésperas da ditadura militar, e a gente tem a criação, ainda no escopo da CLT, do 13º salário, que também gerou muita polêmica na época, né? Então o salário mínimo ele tem um impacto econômico e social, né, gente? Ele contribui para a distribuição de renda, né? Por que ele distribui renda? Porque se um governo aumenta mais o salário mínimo, quem está pagando esse salário mínimo está transferindo renda de classes, né, mais altas, que são os patrões, que são os empregadores, não necessariamente todo mundo, tá, gente? Mas alguém que pode pagar um salário está pagando para alguém que não tem o mesmo poder aquisitivo, né? Então é uma espécie de transferência de renda, né, distribuição de renda, ajuda a reduzir a pobreza, né, amplia o poder de compra, estimula o consumo, beneficia a economia, mas, como era de se esperar, é um desafio para empresas pequenas, tá, gente? Cumprir com essas obrigações trabalhistas. Vocês, como futuros AFTs, sabem muito bem do que eu estou falando, né? Nem sempre esse patrão que vai ser autuado por vocês é alguém malvadão, é um pilantra, né? Às vezes, de fato, né, em alguns contextos, alguém, pequeno comércio, um pequeno, né, enfim, é alguém que não consegue, não tem condições financeiras de arcar com os custos de um funcionário formalizado, né? Então isso é um ponto importante para a gente pensar. Como que o governo pode criar uma política pública para estimular a formalização, né, dessa forma, reduzindo burocracia e reduzindo o imposto na folha? É complicado, né, de você conseguir fazer essa mágica aí, né? E a gente tem aqui, né, gente, perspectivas do salário mínimo, né? É importante equilibrar uma remuneração justa para os trabalhadores, mas também é importante que as empresas mantenham, sobretudo as pequenas empresas, as grandes não vão ter muito problema em pagar salário mínimo, mas as pequenas, médias, manter essa competitividade, porque um aumento salarial é um custo importante para essas empresas, né? A necessidade de uma fiscalização, de um cumprimento da legislação trabalhista, aí é o trabalho de vocês, né? Uma revisão periódica, né, do salário mínimo. Nós temos aqui no Brasil uma revisão anual para preservar poder aquisitivo. Então você tem anualmente, no mínimo, um reajuste a partir da inflação. E aí, dependendo do governo, um reajuste maior ou um reajuste menor, né? Mas a inflação é garantida, né? E adaptação aos avanços tecnológicos, políticas de capacitação profissional, né? Bom, quanto é o salário mínimo hoje no Brasil? Estamos falando aqui em comecinho de março de 2024, né? De mais ou menos R$ 1.400. O DIEESE, que é um órgão muito importante para a gente da sociologia, além do IBGE, além do IPEA e de outros órgãos, né, de produção e análise de dados, o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, é um órgão que pertence a um pool de sindicatos, cujo objetivo é coletar dados sobre o mercado de trabalho, né, sobre a economia brasileira, e fomentar o debate sobre esses dados. E o DIEESE, todo ano, ele divulga qual seria o valor ideal de um salário mínimo para que ele realmente cumprisse com a sua tarefa em lei, que é garantir a vida e a dignidade do trabalhador e da sua família. Sabemos muito bem que R$ 1.400
para a família padrão brasileira não são suficientes para garantir vida, dignidade, alimentação, transporte, lazer, etc. Né? Então, eu não achei dados mais recentes, talvez eles não tenham lançado o cálculo deles de 2023. Mas para 2022, o salário mínimo, na opinião dos analistas do Diese, no Brasil, deveria ser de R$ 5.315,74. Né? Um salário mínimo aí, pelo menos 4 vezes maior do que o salário mínimo na prática. Qual que é a metodologia de cálculo deles, gente? Olha que questão interessante. Né? Você poderia colocar uma questão assim com o salário mínimo real, o salário mínimo ideal, né? Para vocês discutirem por que existe essa diferença entre o real e o ideal. Em termos de políticas públicas, da ação do governo, em termos de empregadores, do mercado de trabalho. É possível subir um pouco mais? Quais seriam os impactos de subir um pouco mais? Se esse salário real mínimo aí, se esse salário ideal de 5 mil existisse, quais seriam os impactos econômicos dele? Os impactos sociais poderiam ser positivos, mas os impactos econômicos nem tanto. Será que ia gerar desemprego? Existe um debate antigo, tá? Que relaciona salário mínimo a desemprego. Um debate que, inclusive, vem sendo contestado. A gente vai falar disso já já. Né? Então, a metodologia do cálculo deles é, olha, este salário seria o ideal para sustentar uma família composta por 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, que é a família padrão brasileira. Ah, mas a minha família é diferente. Nós estamos falando de uma maioria de famílias, tá? A maior parte dos 55 milhões de lares brasileiros tem famílias com mais ou menos 4 pessoas. Essa é a média familiar. Né? E esse cálculo considera despesas essenciais como alimentação, moradia. Né? Sabemos que uma parte imensa da população brasileira não tem moradia própria, então é preciso colocar aí um valor de aluguel. Né? Saúde, transporte, educação. Mesmo na educação pública nós temos custos, né? Custo de livro, custo de material escolar, o custo do transporte das crianças, elas vão a pé, elas vão de carro, van, de ônibus, né? O vestuário e lazer, é o básico. Tá? Então, e aí tem os itens considerados no cálculo. Alimentação, preço da cesta básica, o custo médio do aluguel ou o custo médio de financiamento, gastos com plano de saúde ou serviços médicos, despesas com transporte público ou combustível, mensalidade escolar, se for o caso, materiais relacionados à educação, vestuário e lazer. Né? E o Diese ele vai fazendo uma atualização periódica anual. Por que ele faz isso, professor? Para trazer o debate, para fomentar o debate sobre salário mínimo. Porque o Diese sabe que uma vez por ano o jornal vai dar essa manchete. O salário mínimo aumentou para 1.450 e tantos reais. Parará, parará, e aí lá no meio da notícia vai aparecer. O Diese, entretanto, ressalta que o salário mínimo atual é muito defasado, considerando, né, as necessidades de uma família com 4 pessoas. E diz que o salário mínimo deveria ser. Então, assim, é uma forma, tá, gente, desse instituto causar polêmica, né? Trazer o debate. Isso é muito interessante, né? Trazer esse debate. E para a gente finalizar a nossa aula e caminhar para o final da nossa aula, né, do salário mínimo, eu trouxe um texto, tá? Depois vocês podem clicar aí no link nos nossos slides que estão disponíveis para vocês. Né? É um texto muito legal de 2022, tá? Sobre salário mínimo, que quebra um pouco de preconceitos e de ideias comuns na sociedade brasileira sobre o salário mínimo. Né? O título do texto é esse. Pesquisa brasileira mais recente sobre o tema indica que a elevação dos valores na década de 2000 teve forte impacto na população com menor renda, porque entre 2003, mais ou menos, até 2014, nós tivemos um aumento substancial todos os anos de salário mínimo acima da inflação. Foram os períodos Lula 1 e 2 e Dilma 1. Né? Então a gente teve como política de governo, como projeto político,
um aumento real do salário mínimo nessa década. Né? Depois a gente tem, e eu estou falando aqui sem fazer juízo de valor, faça aí o seu juízo de valor na sua casa, tá bom? Não tem problema. A gente tem depois os governos Temer e Bolsonaro com 6 anos de arroxo salarial. O que é arroxo salarial? É o fato de que o salário mínimo é reajustado apenas pela inflação e às vezes nem isso. Né? Então são 6 anos sem o aumento de poder, 6, 7 anos sem aumento do poder de compra do salário mínimo. Tá bom? E aí, olha que interessante. Aí que eu até coloquei aqui em cima, né, um gráfico sobre o custo do salário mínimo, né, gente? Em 2023, o salário mínimo foi para R$ 1.302, passou de 1.212 para 1.302, né? E isso tem um custo, tá, gente? Pro governo, só para o governo federal tem um custo, tá? Relacionado a uma série de questões, como por exemplo, aos próprios servidores públicos que têm salários indexados, etc., né? Custos previdenciários e tudo mais. E é claro, naturalmente, que isso tem um custo para os empregadores. É óbvio que os empregadores, nessa lógica do ator racional econômico, né, é óbvio que ele vai o tempo inteiro pensar, olha, o salário ideal é o salário menor possível. Né? Então, o que a reportagem fala? É uma reportagem, não é muito grande, recomendo que vocês deem uma lida, mas coloquei aqui 6 pontinhos principais dessa reportagem que eu acho que vale a pena. Né? O repórter ele vai citar alguns estudiosos, né? Mas ele vai dizer, olha, a visão tradicional do Brasil, do brasileiro, ideologicamente falando, é que o salário mínimo era uma das causas da pobreza. Né? Porque supunha-se, dentro do debate acadêmico, econômico, né, que o aumento de salário mínimo levaria ao desemprego, exatamente por essa lógica aí do patrão racional, já que o salário está aumentando, eu vou começar a demitir. Né? Então essa é uma ideia consolidada na mídia, né, consolidada aí, no debate entre as pessoas. Né? De que o salário mínimo então era um salário perigoso porque o aumento dele fomentava a pobreza. Então ele deveria ser mantido sempre num nível muito baixo. Fomentava a pobreza através do desemprego. Bom, e aí o autor vai dizer que vários estudos aí, desde os anos 2005 até agora, né, nós temos quase 20 anos de estudos sobre salário mínimo, nesse tema específico, né, vários estudos vêm demonstrando que pequenos aumentos no salário mínimo elevam o nível de emprego e reduzem pobreza. Por que elevam o nível de emprego? Porque se você aumenta o salário mínimo, você também aumenta o poder de compra. Então não é só olhar para a questão do ponto de vista do patrão que não gostaria de pagar a mais, mas olhar a questão do ponto de vista de um outro patrão que vai vender mais produtos por causa desse aumento. Então um dos motivos para esse aquecimento econômico aí dos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1 é exatamente a promoção de um aumento do poder de compra de uma parte da classe trabalhadora brasileira que recebe o mínimo. Né? E outras políticas que nós podemos avaliar, discutir, né? Renúncias fiscais, a questão do IPI, por exemplo, uma série de questões. Mas o salário mínimo está nesse balaio de causas. Né? Então, uma outra possibilidade de você analisar um aumento de salário mínimo, não só pelo olhar do prejuízo, mas pelo olhar do lucro. Que você, claro, naturalmente os empregadores vão estar pagando um pouco mais, tendo um aumento de custos, mas no contexto geral, conjuntural da economia, esse aumento salarial geraria um aquecimento de consumo. Né? E no Brasil esteve um impacto, porque esses aumentos do salário mínimo contribuíram significativamente para a redução da pobreza. Né? Então as pessoas mais pobres que recebem salários baseados no salário mínimo tiveram aumentos substanciais por uma década e, com isso, melhoraram as suas condições materiais. Há autores, inclusive, que dizem que essa redução da pobreza nesses períodos Lula 1 e 2 e Dilma 1 é muito mais resultado da política pública de aumento constante do salário mínimo acima da inflação do que do Bolsa Família, por exemplo.
Bolsa Família tem um papel importantíssimo como política pública para a população em extrema pobreza, que nem alcança o salário mínimo. Agora, o salário mínimo e seu aumento constante é uma política pública para uma outra população pobre que recebe o salário mínimo e que por 10 anos teve ganhos reais de poder de compra. O que é ganho real? O salário mínimo sobe a inflação, isso não é ganho real, isso permanece. Então você, meu salário mínimo subiu a inflação do ano passado para cá, aumentou R$ 70. No poder de compra não aumentou nada, permaneceu o mesmo. Mas se você aumenta a inflação e mais uma outra porcentagem, na época desses 3 governos, essa porcentagem geralmente tinha relação com o crescimento do PIB. O PIB cresceu 5%, então o salário mínimo aumenta a inflação mais 5%, ou até mais em alguns anos. Né? Então, os autores vão falar também, né, o autor vai citar alguns estudos que dizem que, isso nós falamos, o salário mínimo afeta, além dos trabalhadores formais, ele também afeta os informais porque ele é uma referência. Ele é uma referência. Né? E influencia os benefícios previdenciários, porque se a pessoa está recebendo mais, ela está também contribuindo mais com a Previdência. Olha que interessante essa possibilidade de análise, tá, gente? A gente está analisando o salário mínimo a partir de uma perspectiva de política pública de redução de pobreza. Né? E aí ele vai dizer, olha, o debate atual é que a discussão sobre o salário mínimo mudou muito entre os economistas, entre o governo, para uma eficácia comparativa de diferentes políticas de redução da pobreza, com ênfase em transferências focalizadas e tributos progressivos. Ou seja, discute-se ainda o papel do salário mínimo na redução da pobreza, mas há outros fatores, possibilidades de política pública e intervenção do Estado. Como, por exemplo, o que ele vai dizer, olha, esse governo Lula agora, ele está escrevendo em 22, né? 23, 22, o primeiro ano, né, do governo Lula ali. Não, 23, a gente está em 24. Ele está escrevendo em 23 e está dizendo, olha, este governo Lula, agora, o foco, ele vai dar um aumento real de salário mínimo. Mas o foco para transferência de renda e redução de desigualdade e pobreza não é mais só o salário mínimo. Porque esse foi o grande carro-chefe 2013. Esse foi o grande carro-chefe. Aumento de poder de compra por uma década. E todo mundo viu o resultado nas ruas, né, do aumento de poder de compra, do aquecimento da economia. Ele vai dizer, olha, este novo governo, e aí, gente, nós estamos fazendo uma análise econômica aqui, tá? Não é juízo de valor. Ele está dizendo, este novo governo vai aumentar o salário mínimo, vai dar um aumento real do salário mínimo, mas está apostando em outras políticas públicas. Transferências focalizadas, melhorar o Bolsa Família, tributação mais progressiva, melhorar a alíquota do imposto de renda, o debate sobre o imposto sobre grandes fortunas. Quem está acompanhando o noticiário está vendo que esse debate está quente. Esta semana, primeira semana de março, o Haddad mesmo voltou a falar, o ministro da Economia Haddad voltou a falar no assunto. Então ele vai dizer, olha, o salário mínimo perdeu a centralidade nas possibilidades de intervenção política pública do Estado. Neste momento, 2023. Mas ele foi importante demais naquela década e continua sendo importante. E pelo caráter desse governo, ele acha que ele vai dar 4 anos de aumento substancial e aumento do poder de compra acima da inflação do salário mínimo. E que isso vai ter um resultado positivo na redução de desigualdade e pobreza e no aquecimento do mercado de trabalho. Vai dizer, olha, apesar de não ser a política mais focalizada para combater a pobreza, é uma medida importante de proteção aos trabalhadores de baixa renda. Né? E aqui, olha que interessante, eu trouxe aqui um gráfico. Gente, muito interessante esse gráfico, tá? Vamos pensar só no salário mínimo real aí na linha azul, tá bom? Então a gente tem, desde a criação do salário mínimo, em 1940, até 2016, com a queda da Dilma. Não tem, então, nesse gráfico, não achei um gráfico mais recente que tivesse os governos Temer e Bolsonaro, mas eu vou imaginar aqui, eu sei os dados, então vocês vão imaginar comigo como que essas linhas progrediriam.
Tá? E aqui a gente tem, né, nesse gráfico, os períodos políticos do Brasil. Olha que interessante, gente. Então, você tem uma linha vermelha embaixo, que é o salário mínimo em dólar, que é o salário mínimo aí, que é uma referência internacional para a gente poder comparar em outros gráficos, por exemplo, o salário mínimo do Brasil com outras referências salariais de outros países. Mas vamos prestar atenção na linha azul. A linha azul é o valor do mínimo real, dinheiro para ser usado no Brasil, tá? Independente, independente, relacionado inclusive aos fluxos inflacionários, né? Então vamos tentar analisar esse gráfico da forma mais simples. Você tem no Estado Novo um governo autoritário. Getúlio Vargas, quando cria a CLT, etc., era um ditador, não haviam eleições. Então você cria o salário mínimo cai nesse período. Depois, a partir de 1950, olha uma elevação muito importante do salário mínimo. Ali são valores atualizados para os reais de 2016, tá? Difícil fazer essa conta, é uma conta aproximada, né? Então, nesse período democrático, Dutra, Vargas de novo, Juscelino, Jânio, Jango, né? É a chamada República Populista. Temos 20 anos de democracia no Brasil, mais ou menos, entre 1945 e 64. A gente tem um aumento do salário mínimo, olha só. O que acontece com o salário mínimo no primeiro ano da ditadura militar? Cai. Cai e mantém-se por toda a ditadura militar num patamar mais baixo. É uma política de arroxo salarial. Depois a gente tem, e aí ainda tem inflação comendo, né? Não vou nem entrar nesse assunto. Depois a gente tem a redemocratização Collor e FHC, em que o salário mínimo continua caindo. Então, um período democrático, ele começa caindo, perdendo poder de compra, sobretudo por causa da inflação. Olha o que acontece com o salário mínimo a partir de 94. Ele começa a subir. 94 é o quê? Plano real. A economia se estabiliza, hiperinflação acaba, o poder de compra do salário mínimo se mantém menos carcomido pela inflação diária. E aí, entre 94 e 2016, a gente tem aí um período de aumento substancial. Vou dar o crédito aqui, inclusive, ao segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Também é um governo que deu aumento real de salário mínimo todo ano, né? E depois os governos Lula 1 e 2 e Dilma, que tem um aumento progressivo do salário mínimo, né? E, professor, e se a gente colocasse Temer e Bolsonaro aí, tá? Ainda sem fazer juízo de valor, Temer e Bolsonaro se encaixam ideologicamente numa plataforma política mais liberal e, em relação ao mercado de trabalho, são a favor de uma maior desregulamentação do mercado. Tem a reforma trabalhista do Temer. Se a gente continuasse com esse gráfico, nós veríamos no salário mínimo real uma estabilização em Temer e Bolsonaro, né, representando também arroxo salarial. Ou seja, nesse período o salário mínimo cresce apenas a inflação. Então, o poder de compra desses trabalhadores que ganham salário mínimo não aumenta. Nesses 6, 7 anos Temer-Bolsonaro aí, que do ponto de vista político é de se esperar, né, pela plataforma política dos partidos e dos políticos relacionados a essas pessoas, né? E se continuássemos esse gráfico numa perspectiva futura, é bem provável o governo Lula agora um aumento mais substancial de salário mínimo. Gente, qualquer governo de qualquer ideologia tem o direito numa democracia de promover a política pública que ele quer. É do jogo democrático. Se isso dá voto ou não, se isso melhora ou não a economia, é um outro debate, né? Então, olha só, até anotei esse recado final. Observe que as variações de salário mínimo no Brasil possuem forte relação com o projeto político de grupos diferentes no poder. E há uma correlação entre ditadura, e aí nós temos duas ditaduras, né? O Estado Novo de Vargas e a ditadura militar. Há uma correlação entre ditadura e arroxo salarial, e uma correlação entre democracia e ganho de poder de compra.
Olha que interessante, uma questão inclusive, né, gente, histórica. Você conseguir analisar o salário mínimo numa perspectiva histórica, ideológica, de projeto, de poder de determinado partido A ou B, né? O salário mínimo é uma grande possibilidade de intervenção de um Estado na economia para fomentar o consumo, esquentar o mercado de trabalho, aquecê-lo, né? E para fomentar a distribuição de renda. Né? Então, esses são pontos muito importantes aí para a gente pensar nesse debate, tá bom? E assim nós terminamos essa parte do edital, uma longa jornada, né, gente? 27 aulas e partimos agora para as 4 aulinhas finais da parte de psicologia do edital, tá bom? Desejo a todo mundo do fundo do meu coração ótimo estudo e bom descanso. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo, para você chegar preparado lá na prova, descansado e bem, tá bom? Um abraço e até mais.